Boa tarde a todos. Eu sempre que venho a esta casa, não me canso de admirar não só como sou recebido pelos que aqui trabalham, de uma forma ou de outra, como a beleza que essa casa transpira, as vibrações do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito forte para nós, nesta casa, que ela já deve estar com 78 anos de fundação, né? Está funcionando há bastante tempo. Muito bem. Então vocês, amigos espírita Luísa de Abreu Andrade, que aqui nós possamos ser protegidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão ao Criador por esta encarnação em nosso lindo planeta de provas e expiações. Nossa reflexão vem da semana de oração ditada pelo Dr. Bezerra aos espíritas do Brasil. Quer dizer, o Dr. Bezerra não ditou para mim, ditou para um grupo que não é necessário citar, e eu aproveitei essa semana de orações para fazer esta palestra. Nosso tema, Justiça Divina, é uma palestra que ocorrerá graças aos amigos espirituais, que preparam a casa desde cedinho. Esta casa, desde cedo, espiritualmente, está sendo preparada. Todos os trabalhadores deste centro espírita, sem exceção. Agradecemos a todos os colaboradores que ajudam com seu trabalho humilde, mas que, somando toda essa humildade, estamos no que estamos vendo hoje, esta luz, esta iluminação da casa. Nós nos relacionamos com Deus, não como um Criador distante, pois como nós o amamos, Ele, como nosso Criador, nos ama com infinita plenitude. Nesta relação prevalece o amor, a amizade, como com o nosso Pai nos vela. A Ele entregamos toda a nossa vida. No Livro dos Espíritos, na questão número 1, Kardec pergunta: que é Deus? E os bons espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós nos ligamos a Deus não como súditos. Ele não está distante de nós. Nós não precisamos adorá-lo. Precisamos segui-lo. É uma relação, essa relação com Deus é uma relação como se fosse uma amizade. Quando nós vemos uma pessoa que nos empresta a sua amizade, Deus não está longe, Ele está do nosso lado. Ele não é severo. Ele segue com nós o caminho que nós caminhamos. Por mais solitários que possamos estar, independente da idade, independente do momento, podemos estar passando por momentos de solidão. Deus sempre nos acompanha. Nenhum ataque dos nossos inimigos pode nos derrubar. Nada pode contra nós, se Deus está conosco, se nós o conhecemos, se temos essa amizade que estou falando com o Criador. Tudo que eu preciso, Deus providencia. Deus prepara tudo que nós precisamos hoje, amanhã e daqui a 1000 anos.
não exatamente do jeitinho que pedimos, mas receberemos toda a boa ajuda, ideal para a nossa evolução espiritual. Venceremos com felicidade. Às vezes nós pedimos uma coisa a Deus e pedimos de uma forma: Deus, eu gostaria disso, daquilo, sei lá, às vezes até uma coisa material, e parece que Deus não nos ouve, e parece que Ele nunca nos atende. Só que Ele nos atende de uma forma peculiar a uma inteligência suprema que nós conhecemos como Deus. Todos seremos atendidos se pedirmos do fundo do coração, com fé, com esperança. Não há nenhuma dificuldade. Tudo será vencido, inclusive a morte. Então quer dizer que se eu rezar bastante eu não vou morrer? Então, graças a Deus, o Criador, muito inteligente, criou os desencarnes e encarnes múltiplos. Nós vemos tantas criancinhas que estão nascendo dentro da nossa família, nossos netinhos, né? Então a gente fica admirado de ver essa criação, essa ideia do nosso Criador, de saber que após determinada idade já é hora de nós mudarmos de plano, porque o mundo real não é esse que eu estou vendo. Eu preciso desta casa, eu preciso de um teto, eu preciso das cadeiras, mas isto não é o essencial. O essencial é o nosso crescimento espiritual, são as coisas espirituais. Precisamos crescer, dar valor às coisas espirituais. Elas não se ponderam. Rogamos pelos homens que dirigem o nosso país ou outros países, que se encontram como donos daquilo que estão fazendo, coordenando guerras, mandando jovens à guerra, destruindo muitas coisas e gerando a fome. Porque o Criador já colocou para nós aqui tudo o que nós precisamos. O Brasil é uma nação riquíssima. Nós temos uma agropecuária, um território continental. Cabem muitos países da Europa dentro do Brasil, dentro de São Paulo, inclusive. Então nós temos tudo o que precisamos. Além disso, o nosso Senhor Jesus Cristo providenciou para que no Brasil viessem a surgir pessoas com mediunidade elevada, como é o caso do nosso saudoso Chico Xavier, que psicografou aproximadamente 450 livros, fora a quantidade imensa de milhares de cartas que ele escreveu para consolar as mães, principalmente aquelas que perderam seus filhos. Então este homem, este anjo, que nasceu lá em Minas, ele nasceu exatamente no país que nós estamos e deixou muita riqueza. Nossas bibliotecas, se tiverem só os livros de Chico Xavier, é complicado de caberem lá todos esses livros. E o aprendizado é muito grande. Deixemos sempre Deus dirigir a nossa vida. Dessa forma, todas as nossas necessidades serão atendidas. Nada devemos temer. Nada devemos temer. Ele sempre nos conduz ao melhor caminho para a nossa evolução espiritual. Vivamos sempre no bem, amando a Deus sobre tudo. Nesta encarnação, neste mundo de provas e expiações, poderíamos entender, já que é um mundo de provas e expiações, deve ser feio, né? Deve ter coisa muito ruim. Mas olha quanta beleza que tem nesse mundo. Aqui mesmo no telão eu estava observando, foi mostrado vários passarinhos, seres vivos minúsculos,
que cantam sem cessar, que são cheios de beleza, a cor deles é maravilhosa, eles têm, é um pingo de Deus ali dentro, assim como nós também, dentro de nós, porque nós fomos criados por Deus, somos espíritos imortais, o corpo, o carro, tudo que a gente acha que tem valor, vai ficar tudo aqui, inclusive os nossos familiares. E nós vamos para um plano espiritual que é a nossa pátria verdadeira. Mas nós estamos tão envolvidos pelo materialismo, nós estamos tão submersos neste mundo, como se fosse um peixinho dentro do aquário, que nós achamos que isso é tudo. Então não é importante as coisas? Não, é importante, esta experiência é importante, mas é bom que nós não demos prioridade às coisas materiais, que nós tenhamos consciência firme de que o espiritual é a nossa essência. Ao olhar no espelho, eu vejo lá uma pessoa que hoje se chama Antônio, mas é um espírito que ocupa esse corpo. Eu preciso cuidar do corpo, sem exageros, é claro, mas eu preciso cuidar do corpo, porque ele é a casa do meu espírito. Meu espírito não consegue dar passos, não consegue evoluir e fazer a tarefa que foi proposta para esta encarnação se não tiver um corpo. Os nossos mentores espirituais acompanham a nossa experiência na carne e querem muito a nossa vitória. Eles conhecem as nossas fraquezas. Ou seja, muitas vezes nós fazemos coisas ou recebemos coisas acontecem na nossa vida e a gente acha que aquilo veio tudo da gente. Fui eu que pensei isso. Não, nós estamos envolvidos por muitos amigos espirituais. Todos nós, quando saímos da espiritualidade para vir para cá, fomos abençoados por amigos espirituais que prometeram nos ajudar e nós prometemos cumprir nossas tarefas. Então, são tarefas de ambos os lados. Eu não posso exigir este raciocínio de um jovem ou de uma criança, porque até outro dia eu vim da Igreja Católica, eu fui coroinha na Igreja Católica. E a Igreja Católica ela é muito boa, porque muitos vieram da Igreja Católica. Mas depois eu percebi a necessidade de ter explicações mais plausíveis para eu entender melhor as coisas. E eu não estava conseguindo ter esse retorno ali. Então eu fui procurar centros espíritas. Mas qualquer religião temos que respeitar. Qualquer religião africana, todas são respeitáveis. Espiritismo, todos são respeitáveis, todas as casas. Não é porque é uma fundação espírita que está acima dos erros. Muitas fundações, muitas casas, elas não nos dão o retorno esperado, porque, afinal de contas, aqui é um recinto onde Jesus tem prioridade. Não é a hierarquia humana que pode ter prioridade, é o amor de Cristo. E quando Jesus veio, ele não fundou nenhuma igreja, não criou nenhum sistema. Ele pregava, ele falava, ele ensinava como deveria agir cada pessoa para que pudesse alcançar o reino dos céus. Mas as pessoas nem sabiam que existia esse reino. Eles nem sabiam, achavam que morreu, acabou. Então Jesus foi crucificado e 3 dias após, ele volta para falar com os apóstolos e dessa forma mostrar que existe, a morte não existe. Inclusive a palavra morte, ela é um pouco inadequada, na minha opinião,
Porque morte é o fim. E como diz em André Luiz, a vida não cessa. A vida não cessa. Assim, Senhor, precisamos nos livrar do egoísmo, do orgulho. É difícil, porque nós estamos aqui por causa disso. Sabemos que vamos precisar reencarnar mais vezes, pois ainda nos sentimos devedores das oportunidades que Tu nos destes e que sentimos que temos muito a aprender para ser dignos de um Pai amoroso que guia os nossos passos. Como espíritas cristãos que somos, temos certeza de que Tu, Senhor, sempre nos conservarás com perfeita saúde mental, espiritual e física. Como assim? Então você está garantindo que nós vamos ter sempre saúde espiritual, mental e física? Sim, eu estou afirmando. Mas não o que nós vivemos neste momento. Se nós recorrermos ao primeiro livro que veio às minhas mãos, que é O Nosso Lar, que conta a vida de André Luiz, ele estava doente, morreu, foi operado, desencarnou, e ao chegar num certo local espiritual, ele foi curado, ele se renovou. É isso que está dizendo aqui. Nós podemos ter câncer, mas esse câncer não é definitivo, é uma prova que pode ter nos vindo, é uma doença que veio. Nós oramos pelas pessoas que sofrem, mas oramos mais ainda pelas pessoas que perderam a fé por causa de uma simples enfermidade. Porque essa enfermidade, ela não vai até o fim. Se nós termos dificuldade, de medo de desencarnar, eu vou deixar aqui a minha esposa, os meus netos, puxa vida, nada é meu, como diz André Luiz em Nosso Lar. Nós não temos nada. O próprio corpo nos foi emprestado. É por isso que o suicídio, para o espírita, não tem função. Um espírita de verdade, ele nunca vai pensar em suicídio, porque ele sabe que ele, se ele se suicidar, ele vai ter que reencarnar agora com mais dívidas. Ele vai ter mais dívidas, porque além de tudo ele vai ter que pagar uma coisa, porque ele deu fim a um corpo que ele foi emprestado, não era dele. Então é como se fosse um assassinato à própria pessoa. As drogas, né? Essas coisas, elas são uma flagelação do próprio homem num corpo que lhe foi emprestado para que o espírito dele pudesse evoluir. Aprendemos na doutrina cristã que somos espíritas imortais, criaturas de Deus nosso Pai, de amor, justiça e misericórdia. O Senhor ilumina nossos passos, nos ajuda a caminhar com segurança e em paz. Devemos sempre recorrer à oração, poder da oração. Quando nós estamos com aflição, seja por causa de problemas de relacionamento no nosso lar, seja por questões financeiras, seja por inculcamentos que nós mesmos criamos, porque nós somos criadores de problemas, porque Deus nos fez perfeitos. Mas se nós estamos passando alguma dificuldade aqui, é porque nós temos que passar essa dificuldade. A gente veio para cá justamente para vencer essa etapa. E aí, quando aparece o desafio, a gente não se conforma, fala, meu Deus, mas o Senhor, onde o Senhor está? Aí ele pensa, puxa vida, eu estou aqui, do lado dele. Ele escolheu passar por essa etapa, ele que escolheu essa prova, porque é uma coisa que ele vem trazendo de outras reencarnações, de outras vidas, e ele tem que corrigir isso
para subir um degrau na evolução espiritual. Senhor, livra-nos a todos nós mais necessitados de enfermidades e envolva-nos com tua luz verde e brilhante que ilumina o nosso corpo. Todos os vírus causadores de enfermidades, e elimina, Senhor, todos os fluidos negativos que são contrários à tua vontade, que é a fonte de saúde e de vida. Cura-nos, Senhor, cura-nos. Mas nós temos que receber essa cura. Que a justiça divina sempre nos ampare e que nossos pensamentos possam se manter sempre positivos e elevados. O pensamento é muito importante. Às vezes o pensamento ele é mais importante que a ação. Muitas vezes nós temos atitudes impensadas, mas quando nós pensamos, nós forjamos algumas coisas. Então vamos ter pensamentos elevados. Vamos ter fé em Deus. Ninguém, só porque está à frente de uma guerra, ou está à frente de um cargo político, ou tem muito dinheiro que muitas vezes furtou de cofres públicos, coitado, devemos orar por eles, porque eles terão que vir para resolver isso. E como sabemos, a Terra está num processo de evolução. A Terra está saindo da condição de expiação e provas. É claro que ainda vai ter muitas encarnações aqui. Mas já está escrito que muitos dos que prejudicaram o Brasil não mais serão autorizados lá em cima a reencarnar no Brasil. Então o que vai ser feito com eles? Eles vão para outras galáxias, para outros lugares, porque antigamente, assim nos ensinava a Igreja Católica, a Terra era o centro, e ao redor da Terra girava o Sol. Com alguns estudos e inteligências que apareceram, não, eu queria corrigir isso. Não é o Sol que gira ao redor da Terra, é a Terra. O Sol está parado, é a Terra que gira. Então nós temos aí por volta de 8 planetas girando ao redor do Sol. E acreditem se quiserem, a Terra é o planeta mais atrasado do sistema solar. Então quem não tiver competência, se o Antônio, quando ele for lá para cima, ele falar, pai, eu quero voltar lá para a Terra porque eu gostei lá, principalmente aquele bairro lá, eu gostei muito dele, né? Não, Antônio, para você é conveniente que você vá para outro planeta, reencarnar em outro planeta, porque a Terra está evoluindo e você tem lições a aprender. Você precisa voltar para a Idade da Pedra. Você vai ter que voltar para morar em cavernas, porque olha, você tinha poder, você tinha dinheiro, olha o que você fez. Você roubou até os lanches das crianças. Como é que você... Não dá para acertar mais isso na Terra. A Terra cresceu. Então, você não está recebendo castigo, Antônio. Eu não estou te castigando. Longe disso. Eu estou te mostrando um local mais adequado para você evoluir. Porque na Terra, você não tem mais espaço. Mas você vai para um lugar que para você, segundo a nossa inteligência, para você é melhor você ir para outro planeta. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele nos dá tudo o que precisamos. E pode querer verificar como andam nossos pensamentos na hora de repartir o pão. Então, nós temos tudo. Na fruteira, as frutas. Principalmente nesse país que tem laranjas e tem frutas o ano todo. Em países da Europa não tem isso. O clima não permite. É tudo na temporada. Nós temos uma fartura de frutas, de legumes. Nós temos uma agropecuária riquíssima, riquíssima. Só que estamos vivendo nesse paraíso.
mas nós repartimos o pão, ou seja, nós lembramos que talvez lá na África, ou talvez no Nordeste brasileiro, na região da seca, nós lembramos que lá crianças passam fome, e na África morrem de fome e de sede por falta de água e por políticas adversas. Nós precisamos pensar nisso, porque vai ser cobrado isso. Então você já atingiu isso, Antônio? Não atingi. Eu estou aqui, me deram esse microfone, eu estou falando, mas eu não atingi tudo aquilo, só que ao falar, a gente mesmo se cobra, fala, poxa, Antônio, quando você sair, começa a mudar um pouco isso, né? Começa a doar um pouco, começa a pensar na fome que graça no mundo, porque senão, como é que você vai fazer essas palestras vazias, né? Como reage o homem quando a ele se dá o poder político ou o poder financeiro? Sabemos que muitos de nós outros vivemos em total egoísmo. Só conhecemos um homem, só sabemos o que esse homem é, se dermos a ele poder e dinheiro. Quando damos um desses dois aos dois, aí ele vai mostrar para nós quem ele era, a fera que está dentro dele. Então, muitas vezes, a pessoa fala, eu quero nascer rico, eu não quero mais nascer pobre. Só que às vezes ser rico é muito mais difícil do que ser pobre. Quando você é pobre, se você for uma pessoa, você pode ser um catador de papelão na rua, mas se você tiver uma fé em Deus, você é pobre. Mas se você der graças a Deus e confiar nele, você vai obter muito mais lucro espiritual do que o rico. Porque o rico, ele tem a condição financeira, mas se ele atua de forma errada, se ele age com falta de honestidade, se ele é ambicioso, se ele pisa nos de baixo, nossa, é mais difícil ser rico, eu acho. Nós, no momento em que vivemos, vemos o comportamento daqueles que têm o poder nas grandes nações. É só olhar para as guerras que nós estamos tendo, né? As guerras no Oriente que se agravam, envolvendo agora os Estados Unidos, estão brincando de fazer guerra. Estão brincando com coisa, com pólvora, como se fossem crianças. Então são homens que têm o poder, mas espiritualmente eles estão longe de entender que o cargo que eles ocupam não é para isso. Por que Deus nos manda para a carne em situações adversas? Ora vivemos bem abastados, ora vivemos na penúria, como moradores de rua, etc. Então, por que Deus faz isso? Porque Ele precisa nos ensinar, Ele precisa nos testar na riqueza e na pobreza. Como o apóstolo do Cristo, que se intitulava o prisioneiro do Cristo, Paulo, ele disse, eu sei viver na riqueza e na penúria. Ou seja, eu não vou transformar a minha personalidade, o meu procedimento, o meu respeito ao próximo, porque eu estou rico ou porque eu estou pobre. Paulo atingiu grandes elevações espiritual. Ele foi ensinar o cristianismo aos não-judeus. Chico Xavier nos conta o caso do seu amigo, de um amigo que ele tinha. E esse amigo tinha um escritório de contabilidade. E esse escritório, em determinada noite, foi invadido por ladrões, e os ladrões não se contentaram somente em roubar o que tinha lá. Eles também destruíram todo o escritório. Eles acabaram com tudo. Então, este amigo do Chico
foi ao trabalho à noite. O Chico percebeu, com a mediunidade que ele tinha, que esse amigo dele estava caído. Falou: companheiro, o que está acontecendo? Chico, você não queira nem saber. Entraram no meu escritório, não levaram máquina de escrever, tudo, sem problema, né? Mas eles não se contentaram, eles destruíram tudo. Eles acabaram com eles picharam, eles acabaram com tudo, quebraram tudo. Chico pôs a mão nos ombros dele e falou: meu amigo, é bom pagar, né? O que o Chico Xavier estava dizendo a ele? Que pela lei de ação e reação, em outra vida, ele teve alguma coisa que ele fez que ele precisava ressarcir. Então, o que ele recebeu de castigo aparente era para ressarcir um erro que ele cometeu no passado. E nós também sabemos que o Chico Xavier foi um médium, que esses 430 livros ou mais que ele psicografou foram vendidos e todo o dinheiro, não veio nenhum para o bolso do Chico. Foi mandado para instituições de caridade, para centros espíritas. Então ele fez uma grande caridade. Mas o pai dele passava por um problema de doença, né? Não conseguia movimentar os braços e nem as pernas e precisava tomar 2 injeções por mês, que eram chamadas injeções de ouro, e eram muito caras. Então aquilo que o Chico ganhava na Fazenda Modelo como funcionário público e aquilo que o pai dele ganhava vendendo bilhetes de loteria, mal dava para pagar essas injeções. Então eles ficaram devendo no mercado, devendo em tudo. Então o pai dele falou: ô Chico, nós somos tão pobres, que tal você fazer um livro para passar dinheiro para nós? Falou: pai, eu não posso fazer isso. Isso que eu faço psicografia foi criado pelos espíritos, não é meu, eu sou apenas um instrumento. Então vemos em Chico Xavier, que nasceu aqui perto de nós, do nosso país, uma pessoa de uma lealdade ao cristianismo fora de série. Então nós queremos agradecer este tema que nós abordamos, agradecer a Dr. Bezerra de Menezes, que isto foi ditado por ele a determinado centro espírita, e eu aproveitei essa semana de oração para sintetizar um pouco, para falar com vocês. Eu quero agradecer a vocês pela atenção que vocês me deram, parabéns pela casa, que deve estar com 78 anos, né? 79? 78, olha que beleza. Parabéns. Muito obrigado então a todos.